Sabe por que tanta empresa por aí parece que joga dinheiro fora com marketing? Hoje, a gente vai mergulhar nos princípios do livro Building Our Story Brand, do Donald Miller, para entender como transformar o que é só barulho em uma mensagem clara e, o mais importante, que traz resultado. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito dono de negócio. A gente investe tempo, dinheiro, um esforço enorme em campanhas que, no fim das contas, não dão em nada. Mas e se o problema não for o produto? E se for o jeito que a gente fala sobre ele? E aqui está um mantra, a ideia central de toda a metodologia Story Brand. Clareza é tudo. Se um cliente em potencial não entende o que uma empresa oferece em questão de segundos, ele simplesmente vai embora. A confusão é, sem dúvida, o maior inimigo do marketing. Para muita gente, o marketing parece mesmo um poço sem fundo. É um gasto enorme com sites bonitos, com anúncios, com materiais que não geram resultado. O problema, muitas vezes, não é a falta de esforço, mas sim a falta de uma mensagem que conecte. Pagar por um design super sofisticado sem ter uma mensagem clara é exatamente isso. É como dar um megafone para um macaco. Do ponto de vista do cliente, o que ele escuta é só ruído, bagunça, confusão. Isso é o motivo perfeito para ele ignorar completamente a sua marca. Agora a gente chega no ponto que é uma virada de chave que muda todo o jogo. A maioria das marcas comete um erro fundamental. Elas se posicionam como o herói da história. Mas o segredo das empresas que realmente crescem é entender que o protagonista tem que ser o cliente. Então, o ponto crucial é este. O cliente é o Luke Skywalker e a marca tem que ser o Yoda. O cliente está numa jornada, ele tem um problema para resolver e a empresa precisa se posicionar como aquele guia experiente que tem a sabedoria para ajudar ele a vencer. Mas por que essa abordagem de história funciona tão bem? A resposta está no jeito que o nosso cérebro foi programado. O cérebro humano tem uma função principal, nos ajudar a sobreviver e a prosperar. E ele faz isso de um jeito bem econômico. A maioria das mensagens de marketing que falham cometem dois erros fatais. Primeiro, falam sobre a própria empresa em vez de focar em como o cliente pode ter sucesso. E segundo, e talvez o pior, são complicadas demais. Pensa bem, processar a informação gasta calorias. Se a sua mensagem é confusa, é como se estivesse forçando o cérebro do cliente a correr numa esteira mental sem sair do lugar. E o cérebro, para economizar energia para coisas importantes, simplesmente desliga e ignora a fonte daquela informação. É exatamente aqui que a história se torna a nossa arma secreta. Uma boa história é um mecanismo que dá sentido às coisas. Ela organiza a informação, deixa tudo fácil de digerir, ela transforma aquele ruído confuso em uma música que o cérebro do cliente quer ouvir. Ok, muito legal a teoria, mas como é que a gente aplica isso na prática? O Miller nos dá uma fórmula, uma estrutura de 7 passos que serve como um roteiro para criar uma mensagem poderosa para qualquer tipo de negócio. E é essa aqui, a estrutura SB7. Esse é o mapa do tesouro, é a jornada que o cliente precisa percorrer. E cada um desses pontos é um elemento crucial que a mensagem de marketing precisa ter para ser realmente eficaz. A estrutura é bem simples e, por isso mesmo, muito poderosa. A história sempre começa com um personagem, o cliente, que tem um problema. Aí ele encontra um guia, a sua marca, que oferece um plano claro e chama ele para ação. Essa ação vai ajudar ele a evitar o fracasso e, finalmente, alcançar o sucesso. Agora que a gente já conhece a estrutura, vamos ver como ela funciona na prática, transformando marketing de puro ruído em música de verdade, com exemplos que todo mundo conhece. Pensa nos maiores sucessos de bilheteria. Star Wars, Jogos Vorazes, eles seguem essa estrutura à risca. O Luke Skywalker é o herói com um problema gigante, o Império, e ele encontra um guia, o Obi-Wan. A Katniss Everdeen precisa sobreviver e encontra o Haymitch. A fórmula é universal porque ela conversa diretamente com o cérebro humano. E aqui tem uma verdade que às vezes é difícil de engolir. Muitas vezes, uma empresa perde para um concorrente que tem um produto inferior simplesmente porque a mensagem do concorrente é mais clara. Clareza vence a complexidade, sempre. O cérebro não quer decifrar um enigma. Ele quer uma solução rápida. Mas isso se traduz em resultado de verdade? Em dinheiro? Vamos dar uma olhada no caso da Reed's Dairy. Eles tinham uma campanha de e-mail que rendia todo ano uns $3.000. Depois de aplicar a estrutura Story Brand e clarear a mensagem, o resultado pulou para $52.000.
em um único dia. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha só o que o próprio CEO da empresa, o Alan Reed, falou. O impacto foi gigantesco. A mudança não foi no produto, foi na clareza da comunicação. Eles pararam de falar sobre si mesmos e começaram a fazer parte da história do cliente. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito importante. A história mais poderosa que uma marca pode contar não é a sua própria história, é a do cliente. E chegou a hora de definir qual é o seu papel nela. Essa ferramenta aqui, o roteiro de marca, é onde tudo começa a tomar forma. Cada um desses campos corresponde a uma parte da estrutura que a gente viu. Preencher isso é o primeiro passo para parar de queimar dinheiro com marketing e começar a criar conexões de verdade com os clientes. E para fechar, fica essa pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, a questão não é o que você vende, mas sim qual papel a sua marca desempenha na história de sucesso do seu cliente. É o herói, competindo por atenção, ou é o guia, que mostra o caminho para a vitória? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.